Olá, queridos alunos do 7º ano, que alegria estar aqui contigo novamente. Espero que você esteja muito bem, você e sua família. Eu estou bem, graças a Deus. Professora Elisângela, hoje vamos falar sobre os moluscos, suas características morfológicas. Bora lá então conferir? Convido você então, primeiramente, a se atentar comigo para o objetivo desta aula. Identificar os diversos filos de animais invertebrados e suas principais características. Quero perguntar para você, tá com o caderno aí no jeito? Porque você vai querer fazer muitas anotações. E a começar por esta imagem aqui que eu trago para você. Vamos observá-la? Eu quero perguntar para você, você gosta de frutos do mar? Você gosta? Eu gosto. Quero perguntar para você, que animais marinhos podemos comer? Tenho certeza que você já vai começar a fazer uma listinha aí. E eu retorno daqui a pouquinho para darmos continuidade neste assunto. Até daqui a pouco. Voltei, galerinha! E aí, já deu fome falando desse assunto? Falando em frutos do mar, que delícia, né? Que animais que podem ser devorados, comidos, que podem estar ali na nossa alimentação? São vários, né? Vamos citar alguns então? Vamos citar os mexilhões, são os representantes ali, por exemplo, da classe dos bivalves. Nós podemos citar também, o que mais? Polvos, né? Falamos dos mexilhões, polvos, lulas, siri, lagosta, camarões. Mas é uma diversidade muito grande aí de animais marinhos que nós podemos comer, se o nosso paladar então se adaptar com eles, né? Eu gosto muito. Bora lá então falarmos então destes animais, né? Que são tão ricos, né? Que são tão diversos ali então no ambiente aquático. Nós temos duas imagens lindas aqui, ó, de um caracol, um animalzinho, um molusco que também, né, vive em ambiente terrestre, e de um polvo, né? Moluscos. Professora, qual que é a característica principal destes animais? São animais que têm essa característica marcante que é o corpo molinho, corpo mole. Por conta disso, muitas das espécies possuem a concha. Alguns representantes possuem a concha como proteção para o corpo deles, ok? Como a gente observa aqui, por exemplo, no caracol, né? E ele tem a capacidade ali de se esconder ali dentro dessa concha, né? Proteção, exatamente. A maioria dos seus representantes, a maioria, tá? Não são todos, é espécie que vive em ambiente de água salgada, né? Mas existem também aquelas espécies que vivem em água doce, né? Nós temos aqui as lesmas, por exemplo, né, sendo representadas. Olha que imagens bonitas. A lesma, né, que também pode ser encontrada ali em ambiente terrestre. Nós temos aqui os náutilos, né, que são representantes então de outras espécies aquáticas. Muito bem. A gente observa aqui então, né, um polvo. Então, qual que é a característica marcante mesmo que se destacam? Qual que é a característica que se destaca no corpo desses animais? Olhando então aqui esse polvo, né? Corpo mole na maioria deles, né? Todos eles praticamente. E muitos deles, muitos representantes, contam com a presença de concha para a proteção. Algumas espécies, como a gente observa aqui, né, polvos e lesmas, por exemplo, não conta com a presença de concha, ok? Mas ainda tem sim essa característica marcante que é o corpo mole. Em lulas, nas lulas, tá? A concha se apresenta-se de forma reduzida, ou seja, é menor e ela é interna. O corpo de todos os animais, de todos eles, dos moluscos, possui essa seguinte divisão que é bem básica. Pés, massa visceral, que está aqui sendo protegida pela concha, e também o manto. Então essa é a divisão básica então do corpo dos moluscos, ok, minha gente? O pé, o que o pé faz, né?
O pé é bem sugestivo, né? Vamos pensar aí, para que será que o pé serve? Para locomoção. Ah, mas também sabe para quê? Além de locomoção, movimentação, no caso dos moluscos, para fixação deles ali onde eles estiverem. E também eles são utilizados para escavação, tá? Quando a gente fala em pé, a gente já pensa logo em movimentar-se, andar, mas no caso do molusco, né, no caso deste animalzinho, o pé deles também é utilizado para escavação e fixação. A massa visceral, olha aqui, ó, que ela é protegida, ela está aqui, ó, dentro da concha, tá? Ela é protegida pela concha, é uma porção do corpo. E qual que é a função? Para que serve, professor, essa massa visceral? Ela abriga ali os órgãos internos do corpo dos moluscos, tá? E o manto, tá? É uma dobra de tecido que recobre a massa visceral, tá? O manto, então, tem a função de recobrir essa massa visceral e é responsável, então, por secretar a concha, ok? Muito bem, então é do manto que parte, então que surge a concha que vai proteger então toda a massa visceral deste molusco. O sistema digestório é completo? Sim, é completo. Apresenta a boca e encerra-se no ânus. Em algumas espécies observa-se a presença, vem aqui conferir comigo, ó, essa rádula. Essa rádula aqui é uma espécie de línguas. E olha aqui o que nós observamos. Esses dentes que tem a função, então, de raspar, certo? Raspar o alimento ali, fragmentando, tornando as partículas melhor ali, para facilitar a digestão, então, dos alimentos, né? Então, a gente observa aqui a rádula, uma espécie de língua, que está aqui dentro da boca, obviamente, e nessa rádula, nessa espécie de língua, estão os dentes, então, que são utilizados ali para raspar, para fragmentar, então, as partículas dos alimentos que eles ingerem, tornando essas partículas menores, facilitando a digestão. Vamos fazer uma atividade sobre os moluscos? Vem comigo, então, conferir. Os moluscos, a gente se enrola falando no plural, né? Os moluscos, fala devagar, professora. Os moluscos constituem um grupo abundante e diversificado de animais que apresentam corpo mole, com ou sem concha e com simetria bilateral. Agora aí, ó, o que você vai fazer? Comentar a importância da rádula presente em certos moluscos. Eu vou dar um tempinho para você anotar essa questão, para você responder e a gente já retorna. Eu espero você aqui até daqui a pouquinho.
Voltei, gente linda! Bora lá fazer a correção. Ah, eu queria tanto ver o que você fez, mas eu tenho certeza que você se empenhou, como você sempre tem feito, né? Se empenhado muito aí nas aulas e nas atividades, aí nas anotações. Bora lá então! Os moluscos constituem um grupo abundante e diversificado de animais que apresentam corpo mole, com ou sem concha e com simetria bilateral. Aí eu pedi para você, comente a importância da rádula presente em certos moluscos. Qual que é a função da rádula? Ralar os alimentos, transformando-os em pequenas partículas. Vamos relembrar então aqui a rádula? Olha aqui, ó, essa espécie de língua que possui esses dentes aqui adaptados para então ralar os alimentos, transformando-os em pequenas partículas e facilitando aí então a digestão desses animais. Ok, minha gente? E o sistema circulatório deles, professora? Tem, né? Como que é? Aberto ou fechado? É aberto de um modo geral, mas há uma exceção aí do grupo dos cefalópodes que possui o sistema circulatório fechado. Tem coração, é claro que eles têm coração, né? E eles também possuem ali na sua corrente sanguínea uma substância chamada ali de hemolinfa, né? Que é bombeada então pelo coração, certo? Então, coração que vai bombeando ali então a hemolinfa no sistema circulatório deles. E as trocas gasosas? Sistema respiratório? Sim, elas acontecem de forma cutânea, que é aquela que está ali sendo realizada na superfície do corpo dos animais, e também a branquial, né? Nos moluscos aquáticos, observa-se a presença de brânquias, ok? Que é uma estrutura que ela é mais utilizada ali pelos animais que vivem em ambiente aquático. E a respiração cutânea também, ela existe naqueles também que estão ali nos ambientes terrestres. Mas tem espécies, mesmo elas sendo terrestres, elas se beneficiam da utilização das brânquias para a respiração, né? Para realizar as trocas gasosas, né? A troca de ar ali, né? Que é necessário ali entre o meio e o organismo, ok? Muito bem, minha gente. E a excreção? A excreção, então, é uma situação que ocorre, né? Uma fisiologia que ocorre ali no sistema excretor dos moluscos, é feita por órgãos chamados de metanefrídeos, ok? E o sistema nervoso, professor? O sistema nervoso desses animais é composto por um anel nervoso que ele está situado onde? Ao redor do esôfago. O esôfago é uma estrutura que pertence ao sistema digestório, né? E esse anel nervoso está ali envolto, certo? E dali partem dois pares de cordões nervosos. Então aqui uma imagem bonitinha mostrando aqui os gânglios cerebrais, os gânglios pedais desses animais, né? Os gânglios bucais, né, que estão aqui na boca, e os gânglios viscerais, que estão aqui nas vísceras do corpo destes animais. Então, nós vimos aqui sobre a excreção deles, que é realizada pelos metanefrídeos, e falamos do anel nervoso que está envolto ali ao esôfago destes animais, contando ali com a presença de cordões nervosos. Filomolusca apresentam 3 classes que eu quero falar para vocês aqui. Aqui eu apresento 3 classes. Gastrópoda, né, que nós chamamos de gastrópodes, os seus representantes, nós observamos aqui um caracol. Na classe bivalvia, que nós falamos que os representantes são os bivalves, nós temos, né, representando então pelos mexilhões, e a classe cefalópoda, que nós falamos que os representantes são os cefalópodes. No caso aqui, o polvo, representando então esta classe. Então, 3 representantes que nós mencionamos aqui nessas 3 classes de moluscos para você. Falando de cada uma delas, a gente observa aqui o caracol, que ele conta com a presença de concha, que vai servir para a proteção do corpo dele naturalmente, mas também contra ali possíveis predadores, né? Professor, onde se encontram? Em ambientes aquáticos, tá? Lembrando que a maioria daqueles que vivem em ambientes aquáticos são ali de habitat de água salgada, mas também existem aqueles de espécies de
vida terrestre, ok? E a maioria dos gastrópodes, como eu falei, apresentam então essa concha que proporciona essa proteção para essa classe, os gastrópodes. E os bivalves, representados então pelos mexilhões, nesse grupo encontramos, né, representantes que apresentam concha dividida. Vem aqui conferir comigo, ó. Tá vendo essa concha aqui, ó? Dividida, né, em metades, duas metades que estão ligadas ali entre elas. Elas estão articuladas, elas se movimentam ali sem se desprender uma da outra, ok? São exclusivamente aquáticos, exatamente. E utilizam as brânquias, vou contar para você. A brânquia desses animais é utilizada tanto para a alimentação quanto para as trocas gasosas. Interessante, né? Então, é uma especificidade também dessa classe bivalve que utiliza-se das brânquias para a alimentação e para as trocas gasosas. Muito bem, minha gente. Falta essa classe aqui, ó, representada aqui pelo polvo, né, que é a classe cefalópoda, que está aqui, este representante aqui, o cefalópode, né? Você já comeu polvo? Já? Nesse grupo, nós temos os animais que são de habitat, ecossistema aquático, ok? E eles se destacam por quê? Você observando essa imagem aqui, ó, o que chama a atenção entre essa imagem e essa imagem? Aqui a gente observa a concha, aqui a gente observa então, né, essas duas metades da concha aqui que estão interligadas e realizam a articulação. E nessa imagem aqui, o que nós observamos? A presença dos tentáculos que partem, então, da cabeça, então, destes animais, ok? Então, a gente observa que cada classe tem uma característica que é peculiar de cada uma delas. Muito bem, topa? Vem comigo, então, vamos fazer mais uma atividade? Um grupo de estudantes de faculdade estava classificando alguns moluscos em laboratório. Eles, então, perceberam que um dos animais estudados apresentava uma concha composta por duas valvas. Cite qual classe pertence esta espécie e comente a importância da concha para este animal. Olha, a importância da concha para este animal. Eu vou dar um tempinho para você copiar essa atividade, para você responder, comentar, falar da importância da concha e eu já volto. Espero você aqui até daqui a pouquinho.
Voltei curiosa. E aí, falou aí da importância da concha para estes animais? E qual que é essa importância? Para a classe dos bivalves, né? A classe biválvea tem a concha como função de proteger o corpo mole dos moluscos, realizando a defesa contra predadores. Muito bem. E eu quero já deixar uma outra atividade bem interessante aqui para você, tá? E nessa atividade, você vai fazer essa tabelinha para você, então, dar exemplos de classes e os seus representantes. Vem conferir comigo aqui, ó. Em uma aula de ciências, a professora pediu para que fosse feita uma lista com as 3 classes de moluscos e um exemplo. Então, 3 classes e o exemplo, os representantes de cada uma. Agora que é a tua tarefa. Ajude os alunos desta professora completando a tabela e depois você vai socializar, você vai compartilhar com seus colegas de turma. Topa? Sim, eu vou dar um tempinho, claro, eu vou dar um tempinho para você copiar e para você fazer essa tabelinha, contribuindo aí com os alunos dessa professora que sugeriu, que propôs essa atividade. Vou dar um tempinho para vocês, já retorno até daqui a pouco. E aí, foi fácil, tranquilo fazer essa tabelinha? Tenho certeza que você vai contribuir muito com os estudantes dessa professora, que ela pediu a eles então para fazer essa lista das 3 classes de moluscos e seus representantes, os exemplos aqui de cada um deles então. Bora lá então ver como ficou? Na classe gastrópoda, quem que é o exemplo que nós temos? O caramujo. Na classe biválvea, nós temos o exemplo do mexilhão.
E na classe cefalópoda, nós temos o exemplo do polvo. Muito bem, parabéns aí pelo seu empenho, sua dedicação em realizar essa tabelinha, em realizar essa atividade, ok? O que vimos nesta aula? As características dos seres pertencentes ao filo molusca, a classificação dos moluscos. Muito bem, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham feito muitas anotações. Espero mais ainda, sinceramente, que você fique muito bem, você e a sua família. Até breve, tchau, tchau!